Roberto Bertoldo, advogado, jurista, um sujeito que conhece profundamente a política brasileira, os corredores de Brasília, é um sujeito que enfim, entende do assunto do lado do jurídico e do lado político também, faz ótimas análises. A gente quer te ouvir, Bertoldo, primeiro sobre essa questão desse embate do IOF, né? A gente teve a questão do Congresso revogando o decreto do presidente Lula. Queria saber como que você avalia essa questão. Boa tarde a todos. Yuri, obrigado pelo convite. A Zenha e Sinara, muito obrigado. Eu vejo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu vejo que a campanha eleitoral se antecipou, né? O que era para acontecer em 2026 está acontecendo agora e o Congresso tem sido usado para criar problemas para o Poder Executivo. A gente tem uma situação que é a seguinte, né? De fato, vamos dizer, é uma irregularidade, é improcedente a atuação do Congresso Nacional em não autorizar o decreto presidencial, que é um instrumento constitucional oferecido no presidencialismo, e como você bem falou, e que deve ser mantido. Então, eles fizeram esse enfrentamento, criaram esse problema, mas a questão, eu acho que é a seguinte: pela primeira vez o governo tem tomado o presidente Lula e o governo brasileiro e o executivo têm tomado algumas atitudes que são coerentes e são legítimas no sentido de defender a estrutura e o equilíbrio entre os poderes. O que houve é que desde o governo do Michel, quando o Michel Temer foi acusado e foi ameaçado de impeachment, o Michel teve que abrir possibilidades de emendas parlamentares para os parlamentares como forma de se segurar no poder, e posteriormente o Bolsonaro, bastante enfraquecido, também cedeu, e hoje a gente tem uma realidade que cada deputado federal recebe em torno de 45 a 50 milhões de emendas, e que o Senado, os senadores recebem entre 60 e 100 milhões de emendas cada senador. Isso representa 50 bilhões de custo para o executivo, que não tem mais como planejar. E uma coisa que precisa ser dita, eu vou falar com certa coragem, que eu acho que ninguém fala claramente, é que pelo menos 100 deputados, entre 100 deputados e senadores, cobram para que essas emendas saiam de Brasília. Essa é a realidade que todo mundo fala, que todo mundo sabe, todo mundo comenta em Brasília. É um escândalo de uma magnitude tão grande, que traz também a validade aquilo que o Malafaia falou, que é uma direita corrupta, uma direita prostituta, e que faz com que o executivo fique sem condições de investimento, e ao mesmo tempo o Congresso, de certo modo, venha em defesa dos interesses privados, tenha sempre dificultado qualquer ação de governo. O que o Haddad tem feito, o que o presidente Lula tem dado força ao Haddad para que ele faça, que é a busca pela justiça fiscal, é algo que precisa ser feito no Brasil. É uma mentira que o Brasil é o país que mais cobra impostos. Não é verdade isso. O imposto sobre o indivíduo, sobre aqueles mais privilegiados, é muito menor do que o imposto pago pela população. E isso precisa ser explicado. E isso vale para o motorista de Uber, vale para o pequeno empreendedor. Não é possível que um dono de banca de jornal, de uma pastelaria, que um motorista de táxi, que o professor, que todas essas atividades que movimentam efetivamente a economia, paguem mais imposto do que os bilionários da Faria Lima. A gente tem visto no Brasil as diferenças sociais se agravando a cada dia, e essa é uma pauta que o governo precisa trazer, precisa explicar.
eu acho que cabe a cada um de nós. Pela primeira vez a gente vê, eu quero ver até quando isso vai a mídia corporativa manter esse discurso. Porque, de fato, um detalhe importante, os benefícios fiscais que são dados hoje a empresários são previstos e devem e precisam ser previstos no orçamento da União, que é votado pelo Congresso Nacional. Quando foi feito, isso é uma coisa que pouca gente fala, quando foi feito o orçamento, o último orçamento, a previsão que os benefícios fiscais incorreriam num benefício para o empresariado de algo em torno de 550 milhões. É um dado novo que muito provavelmente o ministro Haddad deva trazer, um estudo da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, mostra que o que está sendo dado de imposto, ao contrário do que se imaginava, que era de 550 bilhões de reais, eu falei milhões, me corrigindo aqui, desses 550 bilhões de reais, na verdade, o que está acontecendo é que 860 bilhões de reais estão sendo dados de benefícios. O que aconteceu? A Receita Federal, pela primeira vez, pediu para que os contribuintes beneficiados por esses benefícios fiscais apresentassem declarassem o que eles estavam recebendo de benefícios. E o que aconteceu? Só aí foi se verificar que esse valor superou em 300 bilhões de reais o que se esperava e o que foi definido no orçamento da União. Então, essa pauta é uma pauta, eu acho que traz de volta esse debate entre as pessoas responsáveis pelo Brasil e que é um embate que vai ser bastante duro para o governo e para o executivo. E eu espero, sinceramente, que o governo está tomando as providências. Me parece que a AGU está tomando as providências para judicializar esse embaraço criado pelo Congresso Nacional para reestabelecer a taxação ou a majoração do IOF conforme o Executivo vinha propondo. Pois é, só que agora, Bertoldo, pessoal, o Hugo Mota está ameaçando, né, dizendo que o Congresso, que se o governo for ao STF contra a derrubada do IOF, vai piorar ainda mais, aí que o Congresso vai se sentir desafiado, dizendo que o governo, ao invés de estar governando com o Congresso, está governando com o STF. Não existe. O governo, na verdade, constitucionalmente, o governo deve manter relações. Na verdade, não é o governo, né? O Estado brasileiro é formado por três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que devem viver em harmonia. O que está acontecendo é que o Congresso brasileiro, a partir da maioria que a direita detém hoje, e com o poder das emendas, não discute mais ideias. Né? Há muito tempo não se discute ideias. Né? Esses dias, fazia 2 anos que eu não ia ao Congresso Nacional e eu fui à Câmara há 2 semanas atrás, entrei. É vergonhoso o que acontece lá, não é necessário microfone mais. As pessoas gritam. Não existe debate de ideias, existe, na verdade, uma quantidade de acusações vazias, uma quantidade de... É um bate-boca, parece uma feira livre. A Câmara dos Deputados parece que se transformou numa feira livre. No começo da gestão do Hugo Mota, ele fez um discurso bastante apropriado e que me parece que ele não tá podendo cumprir esse discurso, porque até mesmo ele fica refém da maioria. O presidente da Câmara não pode tudo, ele é movido pelo colégio de líderes. Se vocês observarem ontem, o discurso do Bolsonaro foi no sentido de formar maioria no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. O que eles querem com isso? Eles querem, na verdade, criar condições, Perdemos o Bertoldo.
Opa! Caiu? Opa, aí. Voltou. São ligações que entram aqui, eu não sei desligar aqui em tempo. Mas o que eles estão querendo? Se você observar, é a continuidade do golpe. Quando ele pede para fazer uma maioria, ele quer instrumentalizar o Congresso Nacional para mover um golpe. Se vocês observarem, eu acho que vocês três devem ter lido o livro Como as Democracias Morrem, né? Você acaba com como é que você começa a estabelecer o fim da democracia? A partir da erosão da Suprema Corte, né? Constitucionalmente, quem tem o direito de pedir impeachment de um ministro do Supremo ou de aumentar o número de ministros, que são as duas alternativas que eles vão buscar, se eles conseguirem formar uma maioria importante no Congresso Nacional, eles vão tentar ou fazer o impeachment do ministro Alexandre ou fazer o aumento do número de ministros. Algo nesse sentido, talvez. O movimento deles segue a cartilha básica de como se desfaz uma democracia, que é a partir da erosão da Suprema Corte, que é quem defende a Constituição Federal. Eu acho que tem muito jogo ainda para ser jogado no campo político até as eleições, e eu, sinceramente, eu torço para que essa situação das emendas apareça, porque é uma situação, como eu falei, é difícil, é ruim de falar, porque todo mundo fala, mas ninguém fala a verdade. Ninguém fala a verdade, todo mundo fala a meia verdade. A verdade é a seguinte, é que essas emendas, que eu estou falando de 50 bilhões de reais, talvez 20% delas, ou mais disso, mais de 10 bilhões de reais, vão para o lixo, vão para o esgoto, porque é dinheiro que já sai de Brasília com cobrança de percentual. Eles cobram entre 15% a 20% para liberar uma emenda. Ô Bertoldo, o Berzoini esteve aqui e falou que no caso dos shows, esse cashback é de 40% no caso dos shows. Eu não sabia dessa majoração em relação a show. E são shows muito provavelmente voltados a esse sertanejo universitário, Isso. esse tipo de situação, né? Que se transformou que infelizmente não traz nada para a sociedade, não traz benefício nenhum para a população. Mas eu acho o seguinte, vocês lembram, eu acho que só o Yuri não lembra, mas nós três lembramos, fora o Yuri, nós três lembramos, dos anões do orçamento, em que foi um escândalo nacional, em que tinha um deputado que disse que ganhou na loteria diversas vezes e tal, e eles cobravam 3% do que saía do orçamento. Aí você está me dando uma notícia impressionante, Azenha, que a gente está falando o dinheiro sai de Brasília com uma cobrança de 40%. O que eu sei, essa eu nunca tinha ouvido, mas o que eu sei é que tem dinheiro saindo de Brasília por 15% ou por 20%. É dinheiro que some e é por isso que eles não querem a transparência. É por isso que eles não deixam, por isso que eles querem desaparecer. O problema também é o seguinte, a corrupção não... Normalmente, esses indivíduos que cobram para que o dinheiro saia de Brasília, tem gente séria, é muito importante deixar claro, tem muito deputado que envia seus recursos, tem muito senador que envia seus recursos para as bases, para obras importantes, para finalidades importantes. Mas o número de pessoas que envia para dinheiro sem preocupação de onde esse dinheiro será usado, né? Fora aquele deputado que deixou claro, parece que usou para pavimentar ou melhorar a pavimentação do condomínio dele, essas pessoas usam esse dinheiro, ele chega nas suas bases e com 20% a menos, né?
Então você manda 1 milhão para fazer uma ponte. Então ele vai chegar lá a 800 mil. Né? E esses 800 mil, potencialmente o prefeito também vai cobrar seus 10, 15%. Então a ponte vai 600 mil. Então vai Bertoldo, ficar aquela ponte que vai cair gente. É uma vergonha o que está acontecendo. E isso, se Deus quiser, o Supremo Tribunal, eu vi gente da Rede Globo falando, se Deus quiser, isso vai aparecer e é bom que fique bem claro para a população que a emenda PIX não é só uma emenda, não perverte só o planejamento do uso do dinheiro público, porque enquanto esse dinheiro poderia ser usado de forma estrutural, para uso estrutural, ele é usado primeiro para desvio próprio, para enriquecimento ilícito, ou para campanha eleitoral, ou ele é usado e é mal usado. Né? Ô, Bertoldo, Então, isso precisa ser modificado. tá no ar aqui a manchete da Fórum sobre isso, você dizendo, eu ouvi que a investigação, e de fato, tá aí, ó, corrupção em emendas, investigação determinada por Dino, Flávio Dino, chega a líderes partidários graúdos, é uma reportagem que a Fórum fez, que foi publicada, que foi assinada pelo Plínio Teodoro, e aí o Plínio Teodoro cita o seguinte no corpo da reportagem. Segundo a apuração da Fórum, ou seja, do Plínio, os investigadores estão chegando a nomes graúdos do PP, do Progressistas, do União Brasil e do MDB, partido do Michel Temer, que trabalhou em 2015 para a imposição do pagamento de emendas, o chamado, está na origem do orçamento secreto. Então, Bertoldo, me parece aqui, pelo que diz o Plínio, também que a investigação está avançando em direção a esses importantes partidos e líderes partidários. Sem dúvida. Agora, a questão não são só os líderes, Azenha, a questão é a quantidade de deputados. A gente está falando de uma centena de deputados, ou talvez mais. Quer dizer, é vergonhoso. O que tem acontecido é vergonhoso. A emenda, a escolha da emenda, se vai para município A, B ou C, tem se dado para aquele que paga mais, aquele que dá um retorno maior financeiro para o deputado ou para o senador, e também para aquele que paga antecipadamente, eu já ouvi falar também. Então é o seguinte, o empreiteiro, aquele cara que diz que vai vender remédio e não entrega o remédio, ele chega para o deputado e paga antecipadamente para que essa emenda saia. Todo mundo sabe disso em Brasília e ninguém fala. Todo mundo sabe disso na imprensa, e é muito bom a boa matéria que vocês estão trazendo. Todo mundo fala emenda PIX, mas não fala abertamente, porque talvez não tenham provas. Né? Talvez eu venha precisar responder algum processo por conta do que eu estou falando, mas aí eu vou muito potencialmente, eu vou criar a situação de mover um processo de exceção da verdade. Olha, Bertoldo, desculpe interrompê-lo, porque na sexta-feira veio aqui o ex-deputado, o ex-ministro Berzoini, e falou a mesma coisa que você. Ele disse, olha, eu vou fazer as denúncias aqui, e ele fez um desafio para que... Quem é o Yuri mesmo? Ciro Nogueira. Ele desafiou, Ciro Nogueira, me processe, por favor, porque eu quero usar a exceção da verdade para provar que você é corrupto. Ele falou isso aqui na sexta-feira, então, curioso você estar dizendo a mesma coisa na segunda-feira. Ô, Bertoldo, deixa eu só fazer uma sim. questão, que é o seguinte, né? Tem um senador, ele é do União Brasil, do Paraná, e ele se portou durante a vida dele como um sujeito contra a corrupção, mas ele nunca falou um A sobre as emendas. Você não acha esquisito isso? Esse senador, eu acho que é o Sérgio Moro. Eu vou nominar. Perfeito. O Sérgio Moro é interessante, né? Ele combatia a corrupção, né? Hoje ele convive naquele ambiente onde ele está vendo isso, onde a esposa dele, que é deputada, também está vendo isso, outra que se apropriou
da fama da Lava Jato, da falsa fama da Lava Jato. E é interessante o Sérgio Moro não falar nada, né? Aliás, uma provocação. Sérgio Moro, fale a respeito das emendas. Por favor, fale da emenda PIX, por favor. Venha, se você é contra a corrupção, venha você, Sérgio Moro, venha você desafiar e venha você pedir que o Supremo tome providências e que acelere a verificação dessas questões de emendas parlamentares, porque isso precisa ser feito. A gente está falando, a discussão, toda essa discussão que gerada em torno do IOF foi a partir da necessidade do governo de zerar uma conta de 30 bilhões de reais. Né? A gente está falando que em emendas saem do Congresso Nacional 50 bilhões de reais. Quer dizer, se o Congresso quisesse mesmo dar uma resposta à sociedade, ou quisesse atuar como representante da sociedade brasileira, como ele diz ser, e isso vale para Sérgio Moro, vale para Rosângela Moro, assim, para todos aqueles que se dizem moralistas e combatentes da corrupção, eles deveriam vir a público e pedir a transparência, em primeiro lugar, pedir auditoria nas obras, pedir uma verificação, abrir sigilo dos empreiteiros que prestam os serviços, dos fornecedores que entregam os recursos. É muito simples. O Sérgio Moro mesmo dizia, siga o dinheiro. Pega uma emenda, segue onde vai essa emenda e vê no que ela foi usada. E aí você pega e vai ver, muito provavelmente você vai ver, o fornecedor ou o empreiteiro sacou em dinheiro dias depois, para fazer pagamentos indevidos para deputados. Isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser trazido a público, porque senão essa gente vai fazer maioria e vai tentar o golpe novamente, vai tentar a anistia. Anistia é golpe. Anistia não é apenas uma bondade que o Congresso Nacional quer dar para aquele bando de golpista que está preso na Papuda e para aquele bando de golpista que está sendo processado pelo STF. A anistia é uma parte do golpe, é a corrosão de decisões do STF e que vai levar à erosão da Suprema Corte, caso levado a cabo. E se Deus quiser, não será levado a cabo, porque a gente tem ministros muito cientes da necessidade da gente manter a democracia no Brasil. Ô, Bertoldo, aproveitando que você está falando aí dos ministros, eu tinha comentado mais cedo sobre essa pesquisa da Datafolha. Dá para acreditar nesse número? 58% dos brasileiros têm vergonha do ministro do STF. Eu ponderei aqui, viu, Bertoldo, que eu não acredito nem que 58% da população saibam o que um ministro do STF faz. Então, assim, me parece que é um tipo de pesquisa feita para ajudar o bolsonarismo, tá? Eu cortou um pedacinho do que você falou, 58% tem vergonha dos ministros ou de algum ministro em especial? Dos ministros. Saiu ontem essa pesquisa dizendo que 58% dos brasileiros sentem vergonha dos ministros do STF. Eu não acredito nesse número e eu também não acredito que nem sequer 58% da população saibam o que faz o ministro do STF. Não, eu tenho certeza que nem 20% da população, infelizmente, tem conhecimento do que a Suprema Corte faz e do que os ministros fazem. Eu acho que não tem nenhum ministro merecedor, nenhum mesmo, nem o André Mendonça, que muita gente critica, o pessoal do campo progressista critica muito, nem ele é merecedor de vergonha, nenhum deles ali é merecedor de vergonha. Mas a população não sabe e me parece que é algo para ajudar realmente o Bolsonaro. Agora, o que existe muito é o seguinte, as redes sociais, de fato, eu acho que a comunicação do Supremo é mal feita. Né? A linguagem adotada, o ministro Barroso, quando entrou, disse que faria um movimento no sentido de facilitar a linguagem
do direito nas decisões. Eu acho que isso é um avanço que o Poder Judiciário precisa promover. Porque o que acontece? As pessoas não entendem o que se decide. E muitas vezes a gente vê até nos jornais, jornalistas, e isso em veículos que são ditos como bem preparados, mas não sabem comentar a decisão judicial. É muito comum você ver apoiamento a decisões que são contestáveis e reprovação a decisões que são absolutamente corretas. Então, o Poder Judiciário se comunica mal, pessoas não têm interesse, ninguém quer saber. Se eu for falar em embargos infringentes, para vocês é difícil, vocês que trabalham nisso, quer dizer, um termo de um recurso movido após uma decisão, os termos usados por nós advogados, os termos usados pelo Poder Judiciário são muito inacessíveis à população. Eu acho que o que é inacessível eu reprovo. Eu não olho, eu não conheço. Portanto, essa pesquisa talvez tenha mais relacionamento com a falta de conhecimento do que o judiciário faz e de como o judiciário se manifesta, do que propriamente vergonha. Eu acho que o papel do Supremo Tribunal Federal, após 8 de janeiro, eu acho que deve ser comemorado por nós, porque senão a gente estaria vivendo numa ditadura. A gente estaria aqui com Braga Neto, com Augusto Heleno e toda essa cambada de usurpador. É verdade. Então a gente deve isso ao Supremo e deve isso em especial ao ministro Alexandre de Moraes, ao decano Gilmar Mendes e todos os demais que apoiaram a ministra Carmen Lúcia e todos aqueles que sabem da importância e que tiveram coragem de fazer o enfrentamento. Porque se isso não tivesse acontecido, merece também todo o respeito o presidente do Senado e até mesmo o Arthur Lira, que não embarcou nessa aventura ou nessa desventura que Bolsonaro, Braga Neto e essa turma de bandidos aí tentou implementar no Brasil. Bertoldo, queria agradecer, maravilhosa entrevista, muito esclarecedora. Queria agradecer a sua presença no Fórum 11h30 nessa segunda-feira. Queria agradecer Sinara Menezes, a socialista morena, pela Estou de presença. volta mais tarde, às 18h30, tá, gente? No Brocou. E queria agradecer também a Vera Marques, que mandou um superchat de R$20 aqui pra gente. Muito obrigado, Vera. E fiquei sabendo que o Luiz Carlos Azenha tem um vídeo para encerrar esse programa de hoje, nessa segunda-feira maravilhosa. O vídeo é só para dar uma ideia para vocês daquilo que a gente falou, Bertoldo. Um pouco mais cedo, Sinara destacou isso, que e uma postagem recente da Glaze, que parece que o governo realmente vai para o enfrentamento, não vai ficar na defensiva. Mais um vídeo, o segundo do PT, que está circulando muito nas redes, vamos vê-lo. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR. Fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. É muito bom esse. Excelente vídeo. Mas a gente tem que pagar mais imposto.
Eu me incluo nessa turma que acho que... Porque o que eu gero de receita no meu escritório de advocacia, pessoa jurídica, quando eu repasso para mim, como pessoa física, é isento de imposto. Isso não pode acontecer mais. É ruim Vou para mim? repetir. O iFood não paga imposto, minha gente. Isso é muito distorcido. O iFood não paga, é verdade. A Não Europa paga, agora... Roberto, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Foi errado eles terem subsídios durante a pandemia, porque se tem uma empresa que lucrou na pandemia, foi o iFood, poxa. É verdade, é verdade. Não, essa questão da justiça fiscal, eu acho que esse filme foi muito feliz, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de explicar melhor. E explicar para o rico também, que é o cara que trava no Congresso. O rico é que manda hoje no Congresso. Exato. Nos cortes, hoje eu vi uma notícia impressionante, só para concluir. O governo está tendo que cortar os recursos das agências reguladoras. Não haverá mais recurso para fiscalizar combustível, por exemplo, adulterado. É uma loucura. Então, quer dizer, está ficando na mão dos superpoderosos. Eu, graças a Deus, eu sou medianamente privilegiado e poderoso, mas não gosto de andar de carro blindado, não gosto de andar com segurança, não ando com segurança, mas ter segurança na frente de casa, do condomínio, todo mundo se fechando. Gente, a gente tem que aprender. Para ter uma vida com civilidade, a gente precisa ter justiça social. Senão a gente não vai ter, a gente vai ter selvageria, que é a verdade que a gente vive hoje. A gente vive num mundo selvagem. E é por conta da injustiça social provocada pela injustiça fiscal e tributária. Gente, muito obrigado. Obrigado, Azenha, Sinara e Yuri. Acho que falei demais, não deveria ter falado, mas vocês me pegaram num dia bravo e não deveria ter falado. Mas eu acho que a gente precisa falar. Eu preciso e devo falar. A gente não pode ficar calado, não. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, E aí, gente. e assim a gente volto se mais despede. tarde, às 18h30, tá? Tchau, Azenha. Tchau, Yuri. Tchau, até tchau, amanhã, gente. gente.